Boa noite, caros telespectadores das lives do Futebol Interativo. Bem-vindos a mais uma live. Boa noite também ao público que está conhecendo o Futebol Interativo agora, através do trabalho do professor Marcos, através do trabalho do Luciano, através do trabalho do Rafael e também do Jorge, que vai nos conectar daqui a pouco. Hoje uma live muito especial, com vários palestrantes e temas muito importantes, né? Preparação física, fisiologia. E lembrar também, vocês que estão chegando aqui na Arena FI pela primeira vez, teremos um evento aqui, começando amanhã, chamado Futalk Nordeste Online. Então, para quem quer saber mais, eu vou deixar aqui no chat as informações para que vocês possam focar na live que vai estar iniciando nesse momento. O Jorge vai estar conectando daqui a pouco conosco. Boa noite, Marcos. Boa noite, Capelli. Boa noite, Rafael. Tudo bom com vocês? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Legal. Então eu vou deixar vocês aí. Uma ótima live e uma ótima noite para todos. Tá ok. Obrigadão aí. Boa noite a todos e a todas que estão assistindo nossa live. Mais uma live hoje sobre preparação física e fisiologia no futebol. Só para poder relembrar para quem já assistiu outras lives e para quem está vendo pela primeira vez, Fênix Queimados, ao qual hoje eu sou coordenador da base, até o Sub-15, vinha organizando lives na sua rede social, em contato com o Futebol Interativo, fizemos uma parceria nesse momento tão importante que a gente está vivendo de confinamento, e resolvemos fazer pela plataforma do Futebol Interativo. Então, antemão, agradecer ao Futebol Interativo por estar oferecendo essa plataforma que tem ajudado bastante ao futebol, não só com as nossas lives, mas outras lives, inclusive cursos online, como o Ayrton colocou agora no início. Para clarear para vocês e para quem está assistindo, Fênix Queimados está fazendo 4 anos esse ano. Tá? Eu criei a partir de 2017. Hoje conta com do sub-7 ao sub-15 no futsal, mais o feminino adulto, e no campo 11, 13 e 15. E nós temos uma parceria com o Botafogo, onde nós temos 12 atletas que estão se destacando, estão na base do Botafogo, lá com o Vitor Aurélio, até o sub-13. E esse ano implementamos o feminino, como eu falei, e o planejamento era entrar no estadual adulto feminino do campo. Porém, com essa parada aí, a gente interrompeu nossas atividades presencialmente. Mas resolvemos fazer algumas tarefas, algumas ações, e uma delas é a live. Essa live aí que a gente vem fazendo, já tivemos diversas lives, live sobre nutrição, live sobre treinamento de goleiro, live sobre futebol feminino com o treinador do Flamengo, o Ricardo, enfim, live sobre categoria de base com o Lucas do Atlético Mineiro e o Neto do Volta Redonda. Enfim, ontem nós tivemos uma live sobre futebol nos Estados Unidos, e hoje uma grande live aí sobre preparação física, sobre fisiologia. Enfim, muitos tentando aí se preparar, manter um pouco a sua forma nesse período, a gente tem visto nas reportagens, e com grandes convidados, como o Capelli, da Seleção Brasileira Feminina, o Rafael, do Sub-20 do Botafogo, e que eu já conheço o Rafael há bastante tempo, o Jorginho daqui a pouco vai estar entrando, também conheço há bastante tempo, e o Capelli, eu tive a grata felicidade de conhecê-lo agora durante o curso da licença A. Então, essa primeira parte, pessoal, vamos tentar fazer a pequena apresentação de vocês, profissional, até o momento, para a gente poder passar para o público quem são vocês. Vamos começar com o Capelli. Capelli, se apresenta aí, por favor. Boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite. Uma satisfação estar podendo participar e, de alguma forma, estar contribuindo para esse tema. Bom, eu tenho uma formação de educador físico, né? Eu fiz educação física. Posteriormente, eu fiz especialização e mestrado na área de fisiologia do exercício, né? E há 22 anos atrás, eu iniciei meu trabalho trabalhando no futebol. Eu trabalhei em equipes pequenas e trabalhei no masculino até 2015. Então, eu tive passagens pelo São Caetano, Santo André e São Bernardo, aqui da região do ABC, né? Em alguns pequenos momentos na preparação física e em grande parte desse período na fisiologia. E aí, em 2015, eu fui para a seleção feminina, eu fui para a CBF como fisiologista, aí eu trabalhei nas categorias de base da seleção feminina e na seleção adulta. Então, eu tenho tenho a questão acadêmica, né, que eu cheguei a fazer o mestrado, então isso acho que contribuiu muito para minha profissão, e tenho a experiência que vem do campo, né, que são alguns anos aí trabalhando e
e buscando, de alguma maneira, contribuir para a comissão técnica dentro dos clubes e, no caso da seleção agora, onde eu estou trabalhando, né? Então, acho que a ideia é essa. Meu currículo é baseado nisso, né? Então, da área de treinamento, de preparação, de educação física e fisiologia do exercício, mais especificamente. E é isso aí, estamos aí para contribuir essa noite e ver o que a gente pode agregar aí com vocês. Com certeza. Obrigadão, Capelli. Rafael, se apresenta um pouquinho, por favor. Boa noite, Marquinhos. Boa noite, Capelli. Boa noite, pessoal do Futebol Interativo. Obrigado, Marquinhos, pelo convite de poder falar um pouquinho sobre a preparação física, né? Comecei no futebol em 2005. Também tive uma participação, comecei com um time de menor investimento, um time aqui do bairro onde eu moro, na Ilha do Governador mesmo, aqui na Portuguesa, nas divisões de base. E aí fui subindo, né, até chegar ao profissional. Aí saí, passei pelo Nova Iguaçu e hoje em dia estou no Botafogo Sub-20. Fiz algumas especializações também em fisiologia do exercício, até mesmo para ajudar na parte de preparação física, né, para saber como é que tudo acontece, quais são o que acontece dentro do nosso organismo, enfim, para melhorar um pouquinho mais a performance dos atletas. E tive o convite em março agora de participar uma semana nas categorias de base, sub-17 da seleção. Fiquei uma semana acompanhando os treinamentos e foi como o Capelli falou, estou aqui para tentar passar um pouquinho do conhecimento e conversar um pouquinho com vocês. Legal, bom saber. Vamos continuar aí depois, quando o Jorginho entrar, a gente volta para ele sem problema nenhum. Pessoal, a gente separou alguns tópicos importantes. O Jorginho aí, acabou de entrar. Boa noite. Ele sempre faz isso aí, ele sempre entra em cima da hora, né? Rafael conviveu com o Jorginho, sabe como que é o Jorginho, né? Nunca dá errado lá, ele entrou certinho. O Rafael acabou de falar, você entrou. É a tua vez de se apresentar. Vou fazer uma breve apresentação profissional sua até os dias atuais. Beleza. Lá, boa noite. Primeiramente, boa noite, pessoal. Boa noite, Rafael. Boa noite, Capelli. Boa noite, Marcos. Então, meu nome é Jorge Vidal. Eu sou preparador físico atualmente na Portuguesa da Ilha do Governador. Eu me formei em 2007 e desde 2004 eu já estava estagiando na própria Portuguesa, onde eu trabalho hoje. E de lá para cá eu fiz uma pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro em futebol e agora estou pós-graduando em Ciência da Performance Humana, que na verdade vai formar em fisiologista, que é tema do nosso debate hoje. Saí da Portuguesa em determinado momento, voltei e estou aí já há 5 anos permanente direto na Portuguesa. Hoje, atualmente, está no Sub-20. Hoje no Sub-20. Comecei no Sub-13, fui subindo e hoje estou no Sub-20. Beleza, show de bola. Então, todos apresentados. Jorge conseguiu fazer aí perfeitamente cronometrado, ele entrou certinho só para ele falar, né? No momento certo ele apareceu. Mas vamos lá, a gente separou aqui alguns pontos importantes para começar a fomentar a discussão e para o público conseguir se nortear e quiser fazer pergunta, fica à vontade. Já temos quase 30 pessoas assistindo nossa live nesse começo. A live que começou com o maior público foi a nossa, já para vocês de antemão saberem. Começa lá devagarinho, 10, 12, daqui a pouco vai esquentando, mas a nossa já começou com mais de 25, isso é bem legal. Para mostrar o peso de vocês e vocês divulgando ajudaram também nesse início. Vamos lá, primeiro ponto é sobre as principais diferenças do treinamento físico de 30 anos para cá. Né? Houve evolução, é óbvio, o futebol está em evolução constante e a preparação física também houve evolução. Se eu for lembrar da minha época de jogador, eu joguei na Portuguesa, eu dava volta no quarteirão durante um determinado tempo, eu tinha que subir tantas vezes na arquibancada e saltar mais 3 vezes ao final da arquibancada, descer, subir, o nosso grande capitão, enfim. E aí, a gente sabe que isso mudou e a gente sabe que essas mudanças vêm acontecendo a cada momento, com os cursos, com a graduação, mestrado, com a troca entre os preparadores físicos, entre conhecimento científico.
Eu queria que vocês pontuassem um pouco sobre essas diferenças que vocês têm percebido aí e quais são as principais diferenças que vieram para ajudar. E aí eu vou começar com o Capelli, né, para poder pontuar, inclusive, o que a fisiologia contribui com essa mudança, porque também a fisiologia é algo que vem surgindo de um tempo para cá, vem crescendo a importância da fisiologia na preparação física de um clube. Capelli, fica à vontade aí. Tá. Só deixar registrado que eu não ouvi o Jorge. Não sei se foi o problema foi meu ou foi o dele, só para. Então, quando acontece isso. Para mim não chegou o áudio. Então, quando dele. acontece isso, qual é a função? Você tem que sair e entrar. Então, você faz a sua explanação, sai, volta, no mesmo processo que você consegue ouvir. Dá esse erro mesmo às vezes. Qualquer um tiver problema e não estiver ouvindo alguém, vai me pontuar. Se tiver na sua vez, faz a explanação, sai e volta. Isso pode acontecer mesmo. Tranquilo, sem problema. Bom, pensar 30 anos atrás e os dias de hoje, né? Vou puxar um pouquinho pro meu lado da fisiologia, que está totalmente atrelada à preparação física, né? Não tem distinção, assim. São duas áreas, é lógico, mas hoje muito próximas as duas, né? Coisa que não era há 30 anos atrás. Se você pegar 30 anos atrás, qual que era o papel do fisiologista? Primeiro que eram poucos os clubes que tinham fisiologista. Você tinha lá o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, que são os 4 grandes de São Paulo, e Flamengo, né, Botafogo, os 4 grandes do Rio, Fluminense e Vasco. Praticamente era isso. Mas começou um pouco mais forte em São Paulo, nos clubes, né? Uhum. Então, o papel do fisiologista era fazer a avaliação. Normalmente, essa avaliação era em laboratório, nem no clube era. Então, levava-se para um centro de análise, como tinha em São Paulo aqui o Centro de Medicina da Atividade Física e do Esporte, lá na Escola Paulista de Medicina. Então, os atletas eram avaliados ali. Então, se tirava um relatório e apresentava esse relatório para a comissão técnica, principalmente para o preparador físico, né? Então, era o papel do fisiologista era muito afastado da comissão técnica e dos clubes, inclusive. Aí, iniciou-se alguns clubes aí com fisiologista atuando no clube, mas mesmo assim de uma maneira ainda dentro da sala dele, né? Não tanto do trabalho de campo. E isso hoje mudou totalmente. Hoje o fisiologista tem a função como parte integrante realmente da comissão técnica. O cara que está ali junto com o preparador físico para não para prescrever, não para dar o treinamento, mas e sim para planejar e controlar e monitorar junto com o preparador físico. Então, a função do fisiologista teve um up nos últimos anos. E aí passou-se a outros clubes ditos menores também a ter fisiologista. Então, hoje, tem-se muitos fisiologistas no futebol. Então, quase que todos os clubes das principais divisões têm o fisiologista atuando. É lógico que em clubes com maior estrutura, esse profissional tem mais recursos para trabalhar. Mas em clubes com menor estrutura, ele vai trabalhar da mesma forma, só que sem os recursos, né, tecnológicos, vamos dizer assim, mas ele tem os recursos científicos, os recursos de aprendizagem que ele pode aplicar com baixo custo, né? Então, eu acho que essa teve uma evolução muito grande no papel do fisiologista e na função do fisiologista nos últimos anos. O cara saiu de dentro do laboratório e hoje está no campo. E eu acho que isso, de uma forma geral, contribuiu muito para a preparação física, né? Porque, como o Rafael disse, ele fez fisiologia do exercício, com o objetivo, é lógico, de entender melhor para melhorar a capacidade funcional dele dentro do trabalho, né? Isso evolui. E aí você tendo um profissional que possa estar lado a lado ali, ajudando e auxiliando, contribuindo com a ciência do esporte dentro do campo, eu acho que foi uma evolução muito grande que teve nos últimos anos. Pô, legal. Rafael, quer contribuir com algumas coisas aí sobre a preparação física desses anos? Sim. Então, pegando esse gancho do Capelli, que foi muito bem na explanação, nós vemos que o futebol evoluiu muito, né?
Então, a dinâmica do futebol evoluiu muito. Se você pegar de 30 anos para cá, a essência do futebol em si, ela mudou consideravelmente. Então, hoje em dia, o futebol é muito mais dinâmico, o futebol ele é muito mais forte, vamos dizer assim. Então, para que tivesse essa mudança, né, para que tivesse essa evolução, a preparação física tinha que vir junto. Então, como o Capelli falou muito bem, não só a fisiologia, mas também a preparação física, ela evoluiu bastante. E graças à fisiologia também nós temos vários tipos de informações que contribuem para a evolução, né, da performance do atleta. Antigamente a gente não tinha tanto acesso à informação com um fisiologista, né? E hoje em dia nós temos o fisiologista trabalhando lado a lado, lá no campo com a gente, dando as informações on time. E isso é muito importante porque facilita o nosso trabalho, né? E como o fisiologista, o preparador físico, a fisioterapia, os médicos em si, todos eles fazem parte de um elo, de uma engrenagem. Então todo mundo tem que estar de uma forma bem coesa, trabalhando com o mesmo pensamento, né, vamos dizer assim. E pegando também o gancho do Capelli, né? Você tendo hoje em dia uma pessoa que está ali do seu lado te passando todas as informações, né? Isso aí facilita muito o nosso trabalho. Então, a preparação física ela mudou até pelo fato para poder acompanhar essa mudança que o futebol teve, né? Então, eu acho que o Capelli foi muito feliz na explanação dele. Pô, legal. Jorge, alguma coisa aí para poder acrescentar aí esse tema? Sim, eu queria dar uma completada no que ambos os colegas falaram aí anteriormente. Uma coisa que mudou muito o futebol e que influenciou muito, na minha opinião, essa aproximação que o Capelli se referiu do fisiologista para o campo, eu acredito que seja o aumento, nesses 30 anos, houve um aumento muito grande da intensidade do jogo. Então, se você for avaliar há 30 anos atrás a quilometragem de um jogador dentro de campo, para hoje, aumentou quase que 100%. E aí, se você for ver a força que o atleta precisa desenvolver num jogo há 30 anos atrás e hoje, ela aumentou. E se você for pegar todas as valências, elas vêm aumentando no decorrer do tempo. E então, com isso, todas essas informações que foram se adquirindo com o tempo, trouxeram o fisiologista mais para próximo do campo, como o Capelli falou, justamente por isso, pelo aumento da intensidade do jogo. Então, precisou haver um aumento do controle de tudo isso. E aí está aí a importância do fisiologista, que é justamente apoia o preparador físico nesse controle de todas essas demandas, todas essas valências que para só o preparador físico não teria condições de fazer. Pô, legal. E aí vocês podiam falar um pouco sobre, eu esqueci de colocar aqui nesse primeiro ponto para vocês, tem muita dúvida, até um preparador físico nosso comentou isso, queria perguntar nessa live de hoje, sobre a periodização. E aí que eu gostaria de que vocês falassem um pouco sobre isso. Se vocês utilizam, o que vocês acham sobre isso, se não utilizam, mas, enfim, são a favor, são contra, quais são os pontos positivos e negativos, começando com o Rafael. Mas antes de começar, Rafael, só que viu assim, já temos 31 assistindo, agradecer a presença do Gabriel, Roberta, Ricardo, Leonardo Dantas, Felipe, enfim, agradecer a todos que estão assistindo aí, Leonardo Júnior, essa live está sendo muito importante. Então, Rafael, conta um pouquinho se você costuma utilizar no seu trabalho a priorização ou Sim. Se não utiliza. Não, utilizo. Nós utilizamos a periodização lá no clube, né? Em todos os clubes que eu trabalhei, a gente utiliza o tipo de periodização, né? Eu gosto de trabalhar a periodização ondulatória, a gente trabalha bastante, né? Como nós temos um fisiologista lá, que é o Dailson, um menino muito bom, não sei se o Capelli conhece, mas é um menino que está sempre interagindo com a gente e sempre procurando o conhecimento. E nós lá no clube nós trabalhamos com essa periodização ondulatória, até mesmo pelo fato de programar, né, ajustar a semana. E
nós vamos trabalhando os microciclos, né, pequenos, dentro de um macrociclo, né, vamos dizer assim. E, na minha opinião, em relação à periodização que a gente utiliza no clube, que é a ondulatória, ela facilita muito o nosso trabalho, até pelo fato de a gente poder ter esse controle um pouquinho melhor das cargas e ter o controle do que a gente faz durante o treinamento, e o treinador também tá bem engajado nesse processo. Então, eu acho muito legal, gosto muito, sou muito fã da periodização e utilizo bastante. Jorginho. Eu utilizo sim a periodização, venho utilizando ao longo dos anos. Não é muito fácil você periodizar no futebol, né? Porque devido à inconstância do futebol, você tem jogo quarto, tem jogo sábado, domingo, mas você precisa se periodizar, você precisa fazer esse controle da carga. E aí, na minha opinião, a melhor maneira dentre tantas maneiras, a gente periodizando, a gente consegue ajustar melhor a carga de treino numa semana. Legal. E você, Capelli, o que tem para dizer sobre a periodização para o público que está assistindo? Cara, eu acho importante, à medida que você está fazendo, a periodização nada mais é do que o planejamento do treinamento, né? Então, você tem que planejar realmente o que você pretende. Ao mesmo tempo, ela é importante e é aquilo que a gente sempre coloca nas programações, nas semanais, sujeito a alterações. Porque quando a gente fala do futebol brasileiro, do futebol, não só brasileiro, mas futebol e ainda o futebol brasileiro, essas mudanças ocorrem nessa programação, nesse planejamento que você faz. E aí eu acho que se torna mais importante os microciclos, as semanas de treino, né? Porque ali sim você consegue distribuir bem as cargas. E agora com essa questão de controle de carga, que hoje em dia está mais atuante, está mais real, então fica mais fácil para você fazer esses ajustes dia a dia, né? Então, eu vejo como quando a gente fala em periodização, né, que é o planejamento, não aquela coisa grande, aquele macrociclo de 1 ano, 6 meses, e sim os microciclos, né, os mais curtinhos de uma semana. E já um pouco diferente do que a gente encontra hoje na seleção, porque a seleção não tem a programação de trabalho. As atletas vêm do clube, então elas seguem as periodizações, as programações dos clubes. Então ela vai estar com a gente 7 dias para fazer 2 jogos, 7 dias para fazer 3 jogos, 7 dias para fazer um jogo. Então, essa periodização que a gente faz é realmente curtíssima, né? É lógico que sempre pensando no todo, sempre tem uma competição-alvo mais importante, mas tudo curtinho, tudo bem quebradinho. Pô, legal. Com você lá, perdão, Marcos. Pode falar, na seleção, Capelli, no momento que eu fui, a gente só fazia mesmo controle, né? A gente só controlava, que não tem muita coisa para se fazer, porque é um espaço tão curto. Foi como você falou, os atletas vêm do clube, então a preparação física é por conta do clube. A única coisa que a gente tem que fazer simplesmente é controlar e dar o início na ativação dos trabalhos, enfim. Fica bem complicado, né? É bem complicado. Até mesmo porque as atletas chegam com alguns protocolos de, por exemplo, exercícios preventivos, pré-treino, já do clube. Então a gente não mexe, né? Nesses curtos momentos. Porque não dá pra gente também tirar o que vem fazendo para fazer uma coisa nova para fazer uma semana só. Então realmente é mais ali um controle mesmo para a gente não passar do ponto, vamos dizer assim, né? Não errar na mão. Errar na mão. Vocês colocaram agora essa questão da prevenção, né? E é o nosso tópico agora. Sobre clarear um pouco para o nosso público quais são as diferenças, né, das funções da preparação física, da fisiologia no clube, na prática, né? Para aquele aluno que hoje está assistindo lá, que está fazendo a faculdade, está na dúvida se segue a preparação física, segue a fisiologia, enfim, ou então aquele que está começando a trabalhar no clube como estagiário, mas não sabe direito ainda, bem claro quais são essas diferenças na prática. Clareia um pouco para a gente essas diferenças entre fisiologia e preparação física, que, claro, devem se complementar, creio eu, e como se complementam, e já citando a questão, exemplos de clube, exemplo de seleção brasileira, Capelli, por favor. O que a gente já vem falando, está muito junto a preparação física da fisiologia, né? Teoricamente,
o preparador físico poderia fazer a função também do fisiologista, e em alguns casos o fisiologista poderia fazer a função do preparador físico, só que de forma sobrecarregada. Aí o cara não vai fazer nenhuma tão bem feita e nem a outra. Então, por isso que eu acho que essa divisão é importante ocorrer, né, de ter, no caso, duas áreas distintas, né, mas sempre se complementando. Eu vejo que a preparação física é muito mais atuante na questão, hoje em dia, dos trabalhos, né, da aplicação dos trabalhos. Eu acho que a organização, o planejamento é feito em conjunto, né, eu acho que ambos participam da construção do trabalho, da construção dos treinamentos, e a aplicação é por conta, lógico, do preparador físico. Eu vejo que o controle está um pouco mais nas mãos do fisiologista hoje. Então, por um outro lado, o Rafael trabalha em clube também, o Jorge, no clube, muitas vezes vocês têm auxiliares de preparação física. Então, não que fica mais fácil, mas o fisiologista controla, se for controlar a carga, faz mais a função dele, porque você tem quem te auxilie nisso. Já, por exemplo, na seleção, em alguns momentos, eu acabo ajudando o Fábio, que é o preparador físico, né, porque ele é sozinho. Então, se você vai dividir um grupo, alguma coisa, para não deixar sozinho, então eu participo em alguns momentos com ele, né, nessa questão até da aplicação, né? Mas porque a gente tem uma relação muito boa também, então acho que isso ajuda bastante. Acho que a relação do fisiologista com o preparador físico é muito importante para a condução do trabalho e para a evolução da equipe, sem dúvida nenhuma. Rafael. Então, pegando o que o Capelli falou, também concordo que essa relação, esse sincronismo entre fisiologista e preparador físico tem que ser muito boa, tem que ter o mesmo pensamento, né? Pensar no mesmo norte, vamos dizer assim, porque se você tiver um relacionamento bom com o seu fisiologista, né? O trabalho flui. Então, da mesma forma que a gente conversa muito, a gente troca muita ideia, a gente faz reuniões praticamente diárias lá no clube, tanto antes quanto depois do treino, né? Até mesmo para a gente alinhar se conseguimos bater a meta diária ali das cargas, como é que foi cada jogador, se algum jogador vai precisar de complemento ou não, se um jogador vai precisar fazer algum tipo de trabalho que não seja um complemento, mas fazer um trabalho de prevenção antes do treino do dia seguinte. Então, assim, essa relação entre preparador físico e fisiologista, ela tem que estar muito ligada. Então, assim, concordo muito com o que o Capelli falou, né? Lá no clube nós temos essa ligação muito boa entre eu e o Dailson e o Rafa, que é o preparador físico que trabalha comigo. Eu não gosto de falar auxiliar, porque o Rafa é um menino que tem a cabeça muito boa, ele pensa muito, muito fora da caixa, isso é muito bom, é um moleque que tem um futuro brilhante, com certeza. Então, eu acho, e o Capelli falou também, né, se você não tiver um preparador físico, um auxiliar, e aí o fisiologista acaba ajudando. Lá no clube, por exemplo, quando eu trabalhava na Portuguesa, eu era sozinho, então eu fazia as duas funções e realmente ficava muito sobrecarregado. Então, eu não conseguia fazer nenhuma função 100%, né? Então, esse papel entre fisiologista, esse link, né, vamos dizer assim, entre fisiologista e preparador físico tem que estar muito bem alinhado, o trabalho tem que estar muito bem alinhado, muito bem, tem que falar a mesma língua, né, vamos dizer assim. Jorginho, como o Rafael citou aí, né, ele disse que não tinha auxiliar ou fisiologista quando ele trabalha na Portuguesa. Não sei qual é a tua realidade no momento. Fala um pouco da tua realidade aí e como que você vê essa integração entre fisiologia e preparação física, se tem ou se pudesse ter na Portuguesa. Bom, primeiro, complementando o que o Rafael e o que o Capelli falou, de uma maneira bem simplificada no meu pensamento, eu acho que a fisiologia, ela é a parte teórica e
e a preparação física parte prática. A fisiologia é a parte teórica de controle de carga e de fadiga. E a preparação física é a que executa no campo, de uma maneira bem simples para definir. E na minha realidade, atualmente, eu não tenho, eu trabalho com outros 2 preparadores físicos, e assim como o Rafael falou, um ajudando o outro e fazendo os 2. Acabo tendo que fazer o controle de carga, fazer todo o trabalho do fisiologista. E aí, hoje, como estou no sub-20, tem um aparato um pouco melhor, tem 2 auxiliares que me ajudam muito e consigo razoavelmente bem, embora, lógico, que não é o ideal. Eu entendo que o ideal é ter um fisiologista, que aí até para fica mais tranquilo dentro do campo, tem a consciência de que o trabalho está melhor ainda sendo feito por um profissional, mas um profissional especialista na área. Mas como não tem, a gente vai levando, desenvolvendo, com auxílio fica muito mais fácil, com certeza. Sozinho é uma tarefa muito difícil. Pô, legal. Vamos lá. Próximo ponto é sobre as características do treinamento físico em cada categoria, né? Hoje nós já temos no campo sub-9 em alguns clubes. Então, assim, eu gostaria que vocês falassem um pouco, vocês tiveram a vivência na base até o profissional, e como vocês veem cada categoria, qual seria essa característica principal da preparação física? Nós sabemos que tem pais responsáveis, inclusive estão assistindo, que fica aquela coisa de que o filho tem que fazer preparação física. Nós temos visto vídeo aí dessa quarentena de crianças fazendo preparação física por conta própria, com 7 anos, 8 anos, 9 anos, que o pai acha que não pode, tem que manter a forma física. Enfim, nós sabemos que cada idade tem seu desenvolvimento, mas, é claro, o pai, a mãe que é o melhor do filho, acaba achando que está fazendo o melhor pelo filho, por não ter esse conhecimento. E seria interessante, não só para os profissionais que estão assistindo a live, mas também para os responsáveis e para os atletas, a gente clarear um pouco o que é importante para cada faixa etária. E aí eu queria que vocês pudessem ajudar um pouquinho nisso. Vou começar com o Jorginho, tá? Mas antes de começar, só relembrar, algumas pessoas estão fazendo pergunta. Pode continuar fazendo pergunta, daqui a pouco vai ter um momento. Eu estou anotando as perguntas. Então, o Mike perguntou, o Anderson Aparecido, enfim, o Gilberto está elogiando o debate. Então, agradecer aí, já somos quase 40 assistindo, e dizer que daqui a pouco vai ter um momento das perguntas para que vocês possam responder as dúvidas de quem está assistindo. Jorginho, então vamos lá. Passa para a gente as características das categorias de base, para que a gente possa clarear um pouco para o público, por favor. Vamos lá, Marquinhos. Primeiro, em relação ao que você falou aí das lives aí do pessoal, dos vídeos, da criançada treinando em casa, eu queria, eu particularmente, eu acho que é um exagero. Lembrando que a criança, ela não é uma miniatura de um adulto. A criança tem suas peculiaridades e que tem que ser respeitada. Então, eu acho que a divisão pelas categorias, sub-9, sub-11, é uma atividade predominantemente lúdica. Tem que ser lúdico, o treinamento tem que ser lúdico, tem que ser uma coisa prazerosa para a criança. Eu já trabalhei com crianças e trabalho até hoje, tenho um núcleo de futebol, então eu trabalho até hoje, e eu vejo muitos pais querendo justamente fazer isso, profissionalizar a criança. Isso, na verdade, eu acho que é um tiro no pé, eu acho que está indo contra a preparação da criança. Se você tem profissionais no clube, se a criança já treina em um clube, tem profissionais qualificados para fazer o trabalho de formação daquele atleta, tu não precisa fazer trabalhos complementares, na minha opinião. Não precisa complementar porque não é um atleta profissional, ele tem que estar em formação. E aí tem que ser respeitado as valências que tem que ser trabalhada naquele atleta, e um profissional sabe fazer isso. O pai normalmente não sabe. E a divisão das categorias. Sub-9, sub-11, predominantemente lúdico e predominantemente aeróbico. 14, você começa a profissionalizar um pouquinho, mas com muita, muita cautela. A partir do 16 para cima, aí sim você já começa a dar um trabalho mais específico, mais profissional, até porque atletas de 16 anos hoje em dia já assinam contrato, então você tem que ter um trabalho especial para aqueles garotos, já bem próximo do que é feito no profissional.
E aí do sub-20 já é profissional, o trabalho é idêntico, é intensidade alta, é carga, controle de carga, assim como no profissional, idêntico. Antes de ir pro Rafael e depois pro Capelli, foi atualizada aqui a quantidade, tá? São quase 50 pessoas, na verdade. Então vamos lá. Rafael, pode falar, por favor. Então, eu concordo com o Jorge, né? Eu acho que as categorias mais baixas, né? 9, 11, até 13, eu acho que as atividades deveriam ser mais formadoras, né? Vamos dizer assim. Formadoras até mesmo de seres humanos, vamos dizer assim. Né? Eu acho que nós estamos perdendo um pouquinho dessa essência de 9, 11 e 13 anos. A gente esquece um pouco que eles ainda são crianças, né? Então, acabamos trabalhando essas crianças de uma forma como se fossem atletas mais maduros, né? Então, eles estão em processo de formação. Eu acho que nessa categoria a gente deveria trabalhar mais parte cognitiva do atleta, explicar o que ele tem que, como é que tem que ser feito dentro de campo, não uma coisa voltada mais para a parte de preparação física, e também ser uma coisa mais prazerosa, né? Tornar a atividade prazerosa e brincar, cara, fazer com que esses atletas brinquem, né? Que essas crianças brinquem, mas brincando com um objetivo de melhora, de performance, mas que eles têm que brincar, né? De ludicidade. Tipo, fazer com que eles tenham trabalhos mais voltados para passe, para fundamentos, do domínio orientado, e não fazer com que eles façam testes de VO2. Eu não vejo necessidade disso, de uma criança de 9 anos, 11 anos, até 13 anos, fazer teste de VO2 para saber o volume de oxigênio que está sendo utilizado. Tipo, fazer testes, sabe, sem fundamento. Eu acho que nessa categoria nós deveríamos voltar mais para essa parte de ludicidade. A partir do 15, né, a gente já pode colocar algumas cargas e fazer com que tenha um trabalho mais voltado com orientação corporal, fazer com que eles entendam como é que funciona o corpo dele no espaço, ajustar, né, continuar com esse trabalho de cognitivo, né, de trabalho de passe, ajuste corporal, domínio orientado. A partir do 17, aí você vai aumentando as intensidades dos trabalhos, né? E, como o Jorge falou, a partir do 20 17, vamos dizer assim, já tem atletas que já estão sendo utilizados no time profissional, até pelo fato de terem uma característica, né, entre aspas, diferente dos demais. Então, eu acho que do 20, né, chegando no 20, seguir o modelo de jogo do profissional, cargas altas, sim, em determinados momentos. O controle de carga tem que ser também bem feito, e em determinado momento esse atleta do 20 pode subir para o profissional para fazer um trabalho em cima. Então ele tem que seguir essa mesma linha e saber o que está acontecendo no time profissional. Então, assim, eu acho que a sequência, né, a progressão pedagógica, na minha visão, eu acho que é essa, né? Não sei o que o Capelli pensa, mas eu concordo com o Jorginho em relação a isso aí. Capelli, fala um pouquinho mais focado em relação ao feminino, nessa questão. Claro, você pode opinar nessa questão, complementar os nossos convidados, mas foca também um pouquinho no feminino, inclusive porque estão entrando algumas atletas, a Leidiane, a nossa atleta lá no feminino, adora a parte física, enfim, ela tem uma paixão e ela se entrega muito, é uma das atletas mais que se entrega na parte de preparação física. E com certeza ela vai estar querendo saber detalhes do que você tem para falar sobre preparação física especificamente feminino. Eu acho que o que foi falado em relação às idades aí é perfeito. Realmente, eu acho que tem que ser lúdico quando criança, muito repertório motor, melhorar o repertório motor. Aí a partir dos 15 vai conscientizar a questão de movimento, porque senão chega o cara lá no adulto, lá no sub-20, não sabe fazer um movimento de agachamento. Então, por quê? Faltou isso na base. Eu acho que é nessa fase aí de 15 anos para frente, né?
E antes disso, realmente tem que brincar. E realmente acontece dos pais ficarem preocupados com a parte física das crianças. Hoje em dia, essas crianças molecadas, você deixava ficar jogando bola, joga bola o dia inteiro. E a gente está falando de um jogo de 30 minutos, quando é nessa faixa etária. Então, não é esse o problema, né? E eu acho que a questão cognitiva também é importante nesse desenvolvimento. Quando a gente fala do feminino, não é muito diferente. É lógico que dentro da preparação física, dentro da fisiologia, você tem as diferenças anatômicas, as diferenças fisiológicas do homem e da mulher. Então, você vai respeitar essas diferenças. Mas em relação ao trabalho, a preparação é basicamente igual. O que se faz no masculino, se faz no feminino. O que se diferencia são alguns movimentos, alguns exercícios, alguma sobrecarga que pode ser que seja ajustada por conta da fisiologia e da anatomia da mulher. Então, por exemplo, o trabalho preventivo é muito importante para as atletas mulheres, né? Por conta da anatomia, da cinesiologia da mulher, da anatomia da mulher, ela tem um problema que a gente chama de valgo dinâmico, né? Quando o joelho fica mais para dentro. Então, o quadril da mulher é mais largo, né? Então, com isso, tem que fazer um trabalho preventivo de propriocepção, de fortalecimento, para evitar esse valgo dinâmico. Por quê? Com isso acontecendo, a mulher ela é mais propícia, a atleta mulher, a ter lesão de ligamentos no joelho do que o homem, pensando simplesmente nessas diferenças, né? Então, são pequenos ajustes que são feitos em relação à atleta mulher, em contrapartida do homem. Não tem basicamente diferença. Então, são pequenos ajustes. E o respeito da carga, que isso aí a gente faz o controle de carga para isso, né? Respeitando a carga, você vai fazer o mesmo trabalho que o homem faz, a mulher vai fazer, não tem problema nenhum. Não vejo diferença nenhuma. Inclusive, você falou a questão do joelho, né? A atleta Lidiane está com a questão no joelho, enfim, talvez ela venha ter que operar, enfim. Mas isso é para outro assunto, só para complementar que você falou que tem mais incidência, pode ter mais incidência para essas questões específicas, e é um caso que, coincidentemente, você citou algo que é o caso dela, que eu falei que ela está assistindo sobre preparação física, ela já foi campeã da Copa do Brasil, enfim, a atleta que é rodada. O que a gente vê, que hoje vem mudando um pouco, é assim, os meninos, esses 9 anos para frente aí, eles têm mais repertório motor do que as meninas. Hoje vem mudando, né? Por causa das brincadeiras na escola, que às vezes não são todas as meninas que participam, mas você vê, aquelas meninas que participam das brincadeiras, pega-pega, esconde-esconde, com essas brincadeiras que usam bastante a movimentação, elas tentam desenvolver melhor a questão física do que outras meninas que não fazem. Então, às vezes, o que acontece? A atleta mulher começa a fazer a preparação física com 17, 18 anos, enquanto que os meninos começam bem mais cedo. Então, essa é uma grande diferença no futebol hoje, masculino para o feminino. Então, os atletas masculinos são melhores preparados, vamos dizer assim, por conta do lastro que eles têm, pela história. Porque muitas vezes as meninas começam a jogar num clube com 16, 17, porque você não tem categorias de base na maioria dos clubes abaixo disso. Então, ou elas estão numa escolinha, ou não estão em lugar nenhum. Vão começar realmente a carreira esportiva delas com 16, 17 anos. E aí vai se iniciar um trabalho de preparação. É aí que a menina está um pouco atrás em relação ao menino. Entendeu? A mulher em relação ao homem. E aí essa diferença às vezes fica difícil para tirar, né? Sim. Capelli, inclusive as perguntas viriam depois, mas como você colocou, eu estou aqui ordenando as perguntas, você falou uma coisa que a Gabriela perguntou, e aí você pode aprofundar um pouco. A Gabriela Rodrigues perguntou, como implementar esse tipo de periodização no futebol feminino? Uma vez que a grande maioria das atletas do adulto de hoje não tiveram um trabalho de base anteriormente. Não é fácil, é difícil. O que a gente vê, que isso não é, talvez não vai ser o trabalho dela que vai surtir o efeito agora.
e sim lá na frente. Isso é claro. A gente está evoluindo o futebol feminino, está em ascensão. Então, eu acho que o trabalho bem elaborado que todos têm que fazer com os clubes no futebol feminino, esse trabalho que nada mais é do que programar, planejar, controlar, de acordo com o que você tem. Né? Se você tem atletas que começaram agora, você vai trabalhar, planejar essas atletas, controlar, vai diferenciar, lógico, carga, talvez ela suporte menos carga, então você vai ter que controlar isso para colher esses frutos lá na frente. Então você vê que o campeonato, por exemplo, feminino brasileiro, há 2 anos atrás, ele era menos intenso do que é hoje, porque teve uma evolução. E se a gente comparar o nosso campeonato brasileiro com as atletas internacionais, ele é mais baixo, intensidade, que eu acho que isso está crescendo, né? Eles estão um pouquinho à frente nessa questão em relação a nós. E eu acho que daqui a alguns anos isso vai mudar, porque aí vão ter atletas que iniciaram a prática esportiva mais cedo, então vão ter uma base maior, e aí quando chega lá na frente você consegue pôr mais carga, né? Que hoje talvez essa imposição de carga fica restrita. Pô, legal. Vamos lá. Próximo tópico aqui é sobre musculação nos clubes. A gente tem visto que alguns clubes têm diminuído, né? A grande parte dos seus aparelhos de musculação. Antigamente, os clubes tentavam comprar, tinha aquela dificuldade, então o clube conseguia comprar aqueles aparelhos mais modernos, colocava, conseguia montar uma sala de musculação, e hoje está sendo o contrário. O Atlético Paranaense é uma deles, né, que hoje não tem a sala de musculação, aquilo que a gente vê de sala de musculação com aqueles aparelhos todos, com a aparelhagem, e está havendo uma mudança do perfil do que se vê como musculação. E seria interessante passar para o público que está assistindo o que vocês veem nessa mudança e o porquê dessa mudança. Tá? Eu vou começar com o Jorginho, mas antes de começar, só passar aqui só um minutinho aqui. Tá. Pediram para lembrar aqui, a Gabriela e para quem está assistindo, na semana que vem nós vamos ter 2 lives sobre futebol feminino. Tá? Uma live sobre futebol feminino nos Estados Unidos, com 3 treinadores que trabalham nos Estados Unidos, e na quinta-feira, com a preparadora física do Vasco, a treinadora do Fluminense e a auxiliar técnica da seleção brasileira, também a Beatriz Vaz, a Issan e a Jaque do Vasco. Então a gente vai estar falando sobre futebol feminino, foco total no futebol feminino, então a gente vai abordar hoje, é claro, também da abordagem, mas para quem está assistindo que gosta desse tema, já se prepara que semana que vem a gente vai ter 2 lives sobre futebol feminino. Então vamos lá. Jorginho, começa sobre essa questão da mudança de concepção daquela sala de musculação que antigamente vários aparelhos e hoje a gente vem mudando essa concepção. O porquê e o que você acha disso? Seguinte, Marcos, na minha forma de ver, eu acho que com o passar do tempo, o futebol está ficando cada vez mais científico. Então, cada vez mais se estuda futebol. E aí, quando você estuda, você começa a puxar os princípios científicos para botar dentro do campo. E aí você pega no treinamento esportivo, a gente tem princípios, são 7 princípios do treinamento esportivo, e um deles é o princípio da especificidade. E aí você começa a implantar a especificidade no futebol. E aí, ou seja, quanto mais específico seja o treino, começou a perceber-se que tem mais resultado. E aí, o que é o treino mais específico? É mais dentro da realidade de um jogo. E aí você faz isso dentro de um campo, fazendo atividades que lembrem o tempo todo um jogo de futebol. E aí acaba ficando em segundo plano essa questão de todas as questões que não estão tão associadas à especificidade do jogo. E aí, com isso, eu imagino que com isso a academia começou a ficar de lado. Hoje em dia usa-se muito mais para quem está voltando de lesão, para recondicionamento. Até usa-se um pouco para condicionar, mas muito pouco. De uma maneira geral, o treino ficou muito mais específico. Então, mais específico é a chuteira de trava e dentro da grama. Beleza. Rafael, fala um pouquinho também que tem a questão também do uso do peso corporal, né? Enfim, aborda um pouco também essa questão. Sim. Eu concordo com o Jorge. Eu acho que os equipamentos de musculação
seriam complementares, né? A gente não teria que ter o foco direto neles, entende? Eu acho que deveria ser feito, que deve ser feito em relação a exercícios no campo mesmo, como agachamentos, depois repetidos seguidos de sprints, e movimentos com mudança de direção, frenagem, movimentos de mudança de direção de costas, enfim. Para trabalhar exatamente isso, a especificidade do desporto. O nosso desporto é dentro do campo, com grama, né? Gramado e chuteira, né? Então, eu converso muito com o Rafa, que trabalha comigo, né? Que é exatamente isso. Vamos supor que um jogador vá fazer um trabalho no campo, né? A força e a potência que ele vai fazer dentro do campo, a gente não consegue, entre aspas, reproduzir numa sala de musculação. Não é igual, a gente não sabe o quanto o cara vai ter que requerer em relação à potência do músculo num sprint, e não é, a gente não sabe a hora que ele vai ter que dar esse sprint, né? A gente não sabe qual é o momento que ele vai ser utilizado, que vai ser requerido, né? Então, na musculação, a gente faz na sala de musculação, a gente faz trabalhos contínuos, vamos dizer, que dure 30 segundos, mas a gente sabe quando vai começar e sabe quando vai terminar, né? Então, no campo, a gente não sabe qual vai ser o momento durante os 90 minutos que ele vai dar esse sprint, que ele vai dar essa frenagem mais brusca, quando é que ele vai dar essa mudança de direção. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar muito em cima dessa especificidade do nosso desporto, né? Não deixando de lado o trabalho de força na academia, óbvio, né? Tem que ser feito, mas como carro-chefe, como principal trabalho, eu não utilizaria, né? Como a gente não utiliza lá no clube, a gente utiliza mais trabalhos relacionados ao campo, diretamente no campo, né? Legal. Capelli. Cara, eu acho assim, talvez eu seja um pouco mais velho do que vocês. Pouco tempo atrás, a academia era o carro-chefe, né, isso aí, dos clubes, né, cara? Pô, cada um queria ter uma academia melhor do que o outro, mas e a academia tradicional, né? E hoje mudou realmente. Então, tornou-se mais específico. Eu vejo ainda a academia importante em alguns casos de reabilitação, como acho que o Jorge disse, e também em alguns casos de alguns atletas que, por alguma limitação física ou por alguma limitação em termos de movimento, que talvez não consigam reproduzir um movimento específico no campo com sobrecarga, aí talvez a academia seja útil para esse tipo de atleta, entendeu? Vamos, a grosso modo, não é isso, mas a grosso modo, os caras mais antigos, né, os atletas mais antigos, talvez você não consiga gerar trabalhos de força fora da academia com eles, talvez a academia ainda tenha um papel importante para alguns atletas. Mas realmente, de um modo geral, isso vem cada vez reduzindo-se, né, o uso da academia, e sim trabalhando, fazendo os trabalhos mais funcionais, mais dentro do campo, mais específico possível da modalidade. Né? Pô, legal. E aí vamos entrar nas perguntas de quem está assistindo, e vou trazer uma pergunta do atleta, eu coloco nos grupos, para quem quiser fazer pergunta anteriormente, pode fazer, porque vai que não consegue acesso à internet no momento da live, enfim. E tiveram alguns atletas que ficaram na dúvida de qual idade começar a musculação, né? Se tem alguma idade que não é indicado, e a partir de que idade que seria indicado e permitido a musculação para atleta de futebol, enfim, de futsal. Aí começa com o Capelli agora. Eu acho assim, a questão da idade, eu não acho que seja errado, vamos dizer, quer dizer, eu acho que é errado, criança fazer musculação, por exemplo, mas não pelo exercício em si, e sim pela falta de concentração que a criança tem, pela falta de aprendizagem motora, que aí você vai pôr uma sobrecarga e não está preparado para aquilo, e você consegue desenvolver força,
no próprio dia a dia da criança. Então, assim, se fosse colocar uma idade, eu acredito que a partir ali dos 13 anos você coloca como aprendizagem motora mesmo, sem tanta sobrecarga, para que saiba fazer, você aos poucos vai conscientizando a questão do movimento, e aí a partir dos 15 anos você começa com sobrecarga. Isso é grosso modo, né, vamos dizer assim, se fosse para limitar uma idade, né? Mas eu acho que não é isso, eu acho que você tem que muito saber com quem você trabalha, a necessidade de cada atleta, né? Nós estamos falando de futebol, mas também em outros esportes, talvez a necessidade seja diferente. Então, tem que ser tudo respeitado nesse sentido. Mas eu acho que a questão da maturação é importante também, né? Atletas que são maturados têm uma maturação mais tardia, outros uma maturação mais cedo. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração na hora de você... Porque quando a gente fala academia, eu acho que a ideia é a questão do trabalho de força, né? Não é nem questão de fazer academia. E sim, eu acho que quando se fala em academia, se está querendo dizer em relação ao trabalho de força, né? Isso aí. Então, eu acho que é mais ou menos isso daí. Acho que tem que ser tudo levado em consideração. Principalmente também a questão da maturação. Show. Rafael. E assim, se você for parar e analisar de uma certa forma vamos dizer que é uma criança de 11, 13 anos jogando bola, e ela vai dar um sprint de 30 metros. Isso pode ser considerado um trabalho de força? Porque se você for analisar, ela está arrastando uma quilagem, que é o peso corporal dela, numa distância de 30 metros. Então, o estresse que é causado na musculatura pode ser considerado como um trabalho de força. Então, assim, eu acho que a gente olha a musculação e tem meio que um certo pavor, assim, não, criança não pode, porque pode machucar, pode lesionar. Mas como o Capelli falou, se for para desenvolver a capacidade motora, até mesmo gestual motor, acho super válido. Lógico, com uma carga mais baixa, até mesmo para melhorar o gestual motor do atleta, acho super válido, não vejo problema. Óbvio que eu não vou chegar e colocar uma carga de 90% da carga que ele possa vir a levantar e fazer a criança passar por esse estresse. Então, assim, eu acho que é meio complicado você colocar uma idade, a partir de tal idade. Foi o que o Capelli falou, tem que respeitar a maturação, se o atleta já está maturado ou não, enfim. Então, eu acho, assim, que tem que ter cautela, mais para isso, para não causar nenhum tipo de transtorno muscular, né, uma lesão muscular na criança, enfim. Que muitas vezes não aparece naquele momento, né? Vem aparecer posteriormente. Pode ser depois, exatamente. Mas eu acho que o treinamento de força pode ser feito durante o trabalho no campo, né? Se você for e pedir para a criança dar um salto vertical, né? Isso pode ser considerado um trabalho de força? Sem carga, somente o peso corporal, né? Se você pedir para a criança vir acelerar e frenar numa certa distância, pode ser considerado um treino de força excêntrica? Entende? Então, assim, eu acho que vale muito em relação aos ajustes que devem ser feitos para um treinamento de força para uma criança. Entende? Mas a academia em si, acho que as pessoas olham de uma forma um pouco preconceituosa, tipo, não, pode machucar, vai lesionar, enfim. Mas se tiver um controle e um cuidado, eu não vejo problema. O Jorginho acho que pode contribuir também, que tem quase 50 anos de trabalho na academia. então, ele pode contribuir com a questão, porque eu acho que a preocupação, Jorge, dos pais é achar que o trabalho de força é só na academia. E eu acho que o Capelli e o Rafael já deu uma clareada nesse sentido. E é também a questão daquele mito que adolescente não pode ir para academia. Né? Como o Capelli também colocou alguns pontos aí sobre a questão principal dela não saber da concentração, da coordenação, como o Rafael colocou, mas também clarear o pai que o trabalho que é feito na academia tem um objetivo. E esse objetivo pode ser alcançado de outras maneiras, também no campo que o pai pode não estar vendo ali, mas está sendo feito. Fala um pouco aí sobre o que você acha. Então, se tratando de academia, na minha opinião, estando acompanhado de um profissional, fazendo um controle de carga,
não há nenhum problema em nenhuma idade, na minha opinião. Mas no futebol, eu, por exemplo, trabalhei no Sub-13 e usei muito academia, mas isso foi naquela época que os clubes investiam em academia. Então, se eu tinha uma academia, uma boa estrutura e podia usar, na época eu usava. Hoje em dia, no Sub-13, eu não usaria tanto justamente pelos princípios de hoje, que hoje a gente não usa, parte mais para o princípio da especificidade. Mas não acho que estando acompanhado de um profissional, tendo controle de carga, independente da idade, qualquer idade pode se fazer sim. Então, a gente vai começar essa parte aí, ó, que a Gabriela complementou sobre esse tema aí. Tá? Ela perguntou: um atleta que esteja muito tempo parado, ou seja, esteja com sobrepeso e mal condicionado, seria interessante começar com um trabalho de musculação, não com o objetivo de hipertrofia, mas com ganho de força, como uma maneira de readaptar o corpo ao treinamento, uma vez que o trabalho de campo específico tem um foco mais objetivado ao condicionamento cardiovascular. O que vocês têm a falar sobre isso? Começa com o Jorginho, por favor. Eu acho que tudo depende do profissional. Tem que ter um profissional para acompanhar, um profissional para avaliar, um profissional de educação física para avaliar como que está o condicionamento dessa pessoa, se for um atleta, e aí o profissional vai indicar o melhor treinamento para ele. De uma maneira geral, eu acho que a musculação é boa para qualquer objetivo. Então, independente do objetivo, a musculação sempre é bom. Lógico, sempre acompanhado de profissional para poder dosar a carga direitinho, fazer esse controle e para não ter problemas posteriores. Capelli, tem alguma coisa para complementar sobre isso? Não, também não vejo problema nenhum começar a fazer o trabalho de musculação, começar pela musculação, mas não talvez fazer só a musculação. Se é um atleta que pretende retornar ao campo, vamos dizer assim, eu acho que só o trabalho de musculação pode limitar muito. Então, eu acho importante, talvez até começar ali pela musculação, mas não só o trabalho de musculação. O trabalho de campo também é importante, mesmo que seja para atletas aí que estão retornando a atividade, vamos dizer assim. De uma forma mais leve, né, Capelli? Botar no campo Sim. De uma forma gradual, né? Sem dúvida. Legal. Rafael, o Felipe colocou aqui, acho que o trabalho de força é complementar e precisa ser utilizado para que o atleta esteja preparado para fazer aquele certo esforço quando necessário. Entretanto, não seria o calendário do nosso futebol que realmente não permite que seja dispensada a devida atenção a isso? Comenta aí, então, Rafael. O nosso calendário realmente muito complicado, né? Se você for pegar, falando do profissional, né? Atletas profissionais, né? Ou então até mesmo lá no 20, né? No Botafogo 20, que a gente participa de 3 competições. A gente participa de 3 competições, né? Que é o Carioca, o APG e o Brasileiro, né? Então, assim, realmente fica muito complicado, né? A gente tem uma pré-temporada muito curta, que ainda tem a Copa São Paulo, esqueci, né? Então, assim, o nosso calendário é muito curto para a gente dar uma ênfase no treinamento de força, né? Eu também não acho que o treinamento de força deveria ser o carro-chefe, e a gente não dá uma certa atenção. Também concordo com o que o Felipe falou, né? Porque a gente não tem tempo hábil. A gente joga, vamos supor, nós temos jogo quarta e domingo. Aí, vamos supor, jogamos na quarta. Tem um trabalho que nós fazemos na quinta-feira, que é regenerativo, vamos dizer assim. Na sexta-feira, já tem que ter um trabalho específico já voltado para a parte mais tática, o que o treinador tem que ajustar para certas situações para o jogo de domingo. Aí, no sábado, tem o apronto, que ele vai ajustar, vai fazer alguns ajustes em relação à bola parada e tal. Onde é que a gente coloca o treinamento de força? Entende? Então, assim, realmente o calendário nosso é muito complicado, muito complicado. Mas temos que fazer de uma certa forma, senão o atleta, por mais que a gente faça exercícios e movimentos que o atleta faz um gestual de força dentro de campo, um sprint, um salto, uma frenagem, enfim,
não é igual a um treinamento de força específico, né, vamos dizer assim. Então, o nosso calendário é muito prejudicado e muito complicado. Né? A gente não consegue dar a devida atenção ao treinamento de força, sim. Concordo total com o Felipe, com o que o Felipe falou. Capelli ou Jorginho querem complementar sobre essa questão? Eu acho que, dentro do que o Rafael falou, concordo plenamente. Eu acho que, no caso, quando você tem uma pré-temporada, você consegue trabalhar isso um pouco melhor. E caso não tenha pré-temporada, você consegue, dentro da periodização, nas semanas que você tem um pouco mais tempo, você trabalha, dá uma ênfase maior. Nas semanas que não tem tempo, quando tem 2 jogos na semana, você não consegue. Então, tudo isso na periodização, você vai montar de acordo com a sua disponibilidade de tempo. Quando tem tempo, você faz. Quando não tem tempo, dentro da especificidade, trabalho específico. Capelli? É isso aí, caiu naquilo que a gente começou falando, que era a questão da periodização, que é o planejamento. Então, muito vai depender da sua necessidade e da disponibilidade para aquilo. Disponibilidade de tempo para se treinar isso. Né? Então, tudo vai depender. Tem semana que vai ter, tem semana que não vai ter. E aí você tem que jogando à medida do possível. Talvez faça trabalho voltando para isso, enquanto outros não vão fazer, e assim por diante. Então, eu acho que a questão do planejamento é para isso mesmo. Legal. Capelli, essa aqui é para você especificamente, ó. Do Anderson e do Léo. São perguntas que se complementam e sobre o mesmo assunto. Anderson coloca: vocês acham que vocês acham que o mesmo trabalho feito no masculino pode ser feito no feminino? O trabalho de periodização? Eu sei que você falou sobre isso, mas as pessoas vão entrando ao longo da live, então pode não ter pego essa explicação. Então, primeiro, se o mesmo trabalho feito no masculino pode ser feito no feminino. E mais, certo. O que é mais relevante observar na preparação física dos atletas de base feminino? Bom, eu acho que o trabalho que é feito no masculino pode ser muito bem replicado, né, no feminino, ou vice-versa, né, não é essa ordem, mas o trabalho é igual. O que muda é o respeito a algumas características fisiológicas diferentes entre a mulher e o homem. Então, respeitando essas características, o trabalho em si é o mesmo. A periodização é a mesma, a programação de trabalho é a mesma, pode ser a mesma. E em relação à prioridade nas categorias de base, eu vejo assim, se fosse para sugerir uma prioridade, eu vejo que a atleta mulher, ela tem uma capacidade aeróbia menor do que o homem. Não estou falando na questão fisiológica. A mulher realmente tem uma capacidade aeróbica diferente e menor do que o homem. Estou falando pensando nas atletas, em atletas. A mulher atleta tem uma capacidade aeróbica menor do que o homem atleta. Isso respeitando a individualidade e respeitando a questão das diferenças fisiológicas em relação ao sexo. Então, eu vejo que o que falta, talvez, na base dos clubes femininos é uma melhora da capacidade aeróbia. Porque melhorando-se a capacidade aeróbia, aí você tem condições de trabalhar força, potência, velocidade, qualquer outra valência que você queira, com mais eficiência. Então, se você tem uma capacidade aeróbia bem desenvolvida, você trabalha as outras capacidades que talvez possam até, para alguns, ser mais importantes, mas você trabalha de uma maneira melhor, porque toda a recuperação entre os estímulos de velocidade, os estímulos de força, toda a recuperação depende da capacidade aeróbia. Então, se você tem uma capacidade aeróbia melhor desenvolvida, você se recupera melhor nesses estímulos de alta intensidade. Então, o que eu vejo hoje é que ainda as atletas mulheres têm uma capacidade aeróbia um pouco menor desenvolvida do que deveria. Entendi. Estamos indo para o finalzinho, né, assim, das perguntas. Tem mais aqui 3 perguntinhas para a gente poder fazer para a última dinâmica. Então, quem quiser fazer pergunta, essa é a hora, porque a gente está chegando no finalzinho. Vamos lá. Aqui a Natália comentou: acho injusto criança de 10, 11 anos disputar competição de campo em tamanho oficial, pois não tem preparo físico para isso. E a pressão de ser um bom em campo acaba com o psicológico deles.
Rafael, comenta sobre essa questão de ser a mesma dimensão, o campo da categoria sub-11 e sub-13. O Marquinhos, repete aí que falhou aqui também. Ah, tá. A Natália colocou que ela acha injusto a dimensão do campo ser a mesma para crianças de 11 anos, por exemplo. Então, uma criança que joga hoje futebol de campo, o campeonato, ela joga no 11 contra 11, uma dimensão igual de adulto, baliza igual, bola igual. A gente até tratou isso nas outras lives anteriores. Coloca um pouquinho sobre essa visão como preparador físico, essa questão de ser mesmo tamanho do campo. Você acha injusto e o que você acha disso de forma bem objetiva? Por favor. Então, crianças, se for colocar o mesmo ambiente, né? Se você está querendo comparar um adulto a uma criança de 10, 11 anos, né? Então, o formato da bola, o peso da bola para um adulto é completamente diferente para uma criança, né? Então, a criança ainda está em processo de desenvolvimento, de formação, né? Eu acho que deveria ter uma adaptação nisso aí, porque até pelo fato de, como a criança tem a grosso modo, vamos falar assim, um volume menor, então elas ocupam o espaço de uma forma menor, né? Então, vamos supor, uma criança de 11 anos com uma bola no pé vai ter que percorrer um espaço muito grande e pode chegar, não vou falar que chegue a uma fadiga, mas não vai chegar a 100% para fazer um passe, ou então para fazer uma finalização. Então, acho que deveria realmente ter uma diminuição nesse tamanho, o peso da bola deveria ser menor. Eu trabalhei no futsal há muito tempo atrás e as categorias mais baixas, a bola era menor no futsal. Futsal é menor. Eu não sei como é que é hoje em dia, né? Mas a dimensão era maior, mas o espaço da quadra nem se compara a um campo de futebol. Isso né? aí. Então, assim, eu acho que, na minha opinião, na minha visão, realmente deveria diminuir um pouquinho o tamanho do campo, né? Até mesmo para as crianças ficarem mais à vontade, porque você vê que tem crianças que fazem um esforço absurdo para chegar numa linha de fundo e fazer um cruzamento, e aí faz uma força danada e a bola não consegue chegar na grande área, enfim. Sim, então eu acho que deveria realmente diminuir esse tamanho, com certeza, não tenho dúvida. A gente teve uma live ontem com o pessoal dos Estados Unidos, e lá é de acordo com a idade. Então, a quantidade de atletas, tamanho do campo, tamanho da baliza e tamanho da bola. Então, assim, se até 9 anos é 4 contra 4, e assim vai, né? 5 contra 5, 7 contra 7, né? Vai subindo e o campo também vai aumentando. Eu participei até com o Jorge, observando lá o treinamento do Grêmio e do Inter, e participamos da observação da Ibercup. E lá também, na Ibercup, o tamanho do campo, o número de atletas e o tamanho da baliza era de acordo com a faixa etária, né, com a categoria. Sim, e aí permite que as crianças tenham mais contato com a bola, enfim, mais situações de jogo, que um campo de dimensões normais, né, oficiais. Uma criança, um zagueiro, que joga na equipe muito boa, ele vai tocar no máximo 2 vezes na bola, mas no máximo, se a equipe for muito boa. Então, assim, ele vai passar o jogo todo sem tocar na bola. Qual é a vivência que ele teve ali? Qual é o desenvolvimento técnico que ele teve? Enfim. Mas aí é um papo para uma live específica, para a gente poder aqui terminar com a pergunta do Mike, do Ricardo e de um atleta nosso aqui. A nossa atleta vai específico para o Capelli. Questão do ciclo menstrual. Como que você leva em consideração o seu planejamento a questão do ciclo menstrual das atletas? E para o Jorge e para o Rafael, já aí pensando na resposta, o Mike e o Ricardo fazem uma pergunta parecida. O Mike pergunta o que ele pode fazer para melhorar no sub-16, e o Ricardo ele fala sobre a questão do 15 e 17, nesse período que eles estão distantes dos atletas e que é uma idade que tem muito o trabalho corretivo, que pode ser feito à distância nesse momento com 15 e 17. E o Mike perguntou sobre sub-16, então eu acho que complementa o Mike com o Ricardo. O sub-16 está dentro do sub-17, em alguns clubes, inclusive. Então, primeiro o Capelli responde sobre a questão do ciclo menstrual. O que ele leva em consideração, se ele leva em relação ao trabalho físico? Eu acho que na medida do possível, é importante e é válido considerar o ciclo menstrual na periodização do treinamento. Só que isso
ao meu ver, cabe aos clubes. No caso, a gente não faz esse controle, né, diretamente, porque é o que eu coloquei, as atletas ficam 10 dias, 7 dias com a gente. Então, a gente não tem como fazer isso. Então, esse controle tem que vir dos clubes, porque é onde as atletas ficam a maior parte do tempo. É lógico que em competições mais longas, onde a gente tem um período maior de trabalho e, no caso de competição, todas as atletas da seleção, a gente tem uma ginecologista, né? Então elas passam pela ginecologista, tem o médico que acompanha, então é feito o acompanhamento, e aí, na medida da necessidade e do possível, a gente ajusta as cargas de trabalho em relação ao ciclo menstrual. Mas é pouco que a gente faz, visto que essas atletas ficam pouco com a gente. Então cabe mais aos clubes estarem fazendo esse controle. E o contato que vocês têm com o clube, eles têm esse controle, né? Tem essa preocupação em relação não todos. A essas especificidades. Não todos, poucos clubes. Poucos clubes levam em consideração. Mas na tua opinião, você acha que deveria ter mais essa preocupação, esse fator? Ou infelizmente não tem como ter pela questão de quantidade de atleta, enfim? Eu acho que sim, eu acho que deveria ser levado mais em consideração, né? O ideal é que todos os clubes fizessem esse controle, né? E é lógico também, a gente tem que levar em consideração, vai fazer o controle, não estou falando que você tem que mudar totalmente o seu trabalho em virtude do ciclo menstrual, não é isso, mas pode em algum momento ser levado em consideração, só que para isso você tem que ter esse controle, né? Então eu acho que e aí eu acho que não é difícil para o clube estar fazendo esse controle, e eu acho que seria importante que mais clubes fizessem esse controle. Até mesmo porque quando essas atletas chegarem à seleção, elas chegam talvez até com histórico melhor definido para nós, que aí facilitaria para nós o acompanhamento daí para frente. Jorginho e Rafael, fala aí, pode até citar a experiência própria, se vocês estão tendo alguma experiência própria, de sugestão que vocês têm para trabalho físico, né, nesse momento aí distante fisicamente, né, dos atletas durante essa quarentena aí. Rafael. Sub-15, então, 16 e 17. Sim. Então, nós estamos passando por um momento muito complicado, né? Onde as pessoas não podem sair de casa. Então, nós, lá do clube, nós orientamos os atletas, nós fizemos uma cartilha, né? Para que eles fizessem os treinos de acordo com essa cartilha. E colocamos os exercícios e os vídeos para que eles possam ver, né? E tirar as dúvidas. Mas, a meu ver, em relação a condicionamento físico específico do futebol, a gente já acaba entrando em destreino, né? Não tem como a gente deixar o atleta condicionado para que ele volte 100% como se nada tivesse acontecido. Até pelo fato que eles não estão jogando bola, né? Eles não estão praticando o desporto futebol. Então, a meu ver, eles já estão em destreino. A única coisa que o nosso grande objetivo nessa quarentena é fazer com que eles deixem o corpo ativo, né? Porque a oferta de alimentação é muito maior, né? Eles estão em casa, então vai comer um biscoito, vai comer um chocolate, vai beber refrigerante, enfim. Eles não estão fazendo, teoricamente, não iriam fazer nenhum tipo de atividade. Então, essa cartilha que nós mandamos para os atletas era mais para esse aspecto, né? Não fazer com que eles fiquem condicionados e que voltem bem como se nada tivesse acontecido. Não temos que ter esse pensamento. O único pensamento é para manter o corpo ativo. Então, tanto no 15, no 16, no 17, no 20, enfim, foram passadas essa cartilha, né, esses exercícios, essas atividades. Lógico, né, cada categoria o preparador físico fez de acordo com a necessidade e o entendimento de cada categoria, né? E em relação a isso, a gente não tem muito o que se fazer, até pelo fato que não tem como a gente analisar e observar a própria correção, né, do movimento. Então, a chance dele fazer um movimento errado e essa repetição vir a ser
Se negativo é maior, né? Exatamente. Então, tipo, nós tivemos uma reunião, né, todos os preparadores físicos do clube da base, né, do clube, e decidimos exatamente isso, porque se a gente fosse colocar qualquer tipo de trabalho mais complexo, a gente não sabia se eles iam estar acertando ou não, por mais que eles estejam observando o vídeo. Então, assim, nós colocamos exercícios bem básicos mesmo, que eles já estavam acostumados a fazer, né, para simplesmente deixar o corpo ativo, né? Fizemos entre aspas, uma periodizaçãozinha aí de 4 semanas, podendo ser prorrogada, porque realmente vai ser prorrogado, porque as atividades não vão voltar. Então assim, a nossa ideia em relação a esse período que a gente está passando era exatamente essa, deixar o corpo ativo, ponto. Não preocupado em descondicionar, ou então, não, assim ele não vai descondicionar. Não, esquece, já está destreinando. Entendi. Jorginho, alguma coisa para complementar aí? Ou... Sim, primeiro eu concordo plenamente com o que o Rafael falou, e no meu caso aqui, na minha vivência, a nossa recomendação no clube é principalmente que se mantenham ativos, exatamente como o Rafael falou. É muito complexo, é muito difícil, é um momento único que a gente nunca passou, a gente nunca teve essa experiência, e um fator que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Então é muito complexo você pedir para o atleta fazer algum determinado tipo de exercício, algum tipo de atividade, se a gente não sabe a realidade dele, não sabe se ele está se alimentando, não sabe se ele tem espaço para isso, às vezes não tem espaço para fazer nada. Então, a minha recomendação foi se manter ativo, manter a atividade, principalmente a resistência aeróbica seria interessante manter o mínimo, e principalmente, acima de tudo, não engordar, porque o grande problema é isso, engordar. Se volta muito gordo, muito acima do peso, aumenta o tempo de recondicionamento. E aí, quanto menos eles engordarem, é melhor. Fora isso, de atividade, o importante é se manter ativo, fazer qualquer exercício que seja, de forma a manter o mínimo condicionamento. Sim. Perfeito. Então, vamos para a parte final, que é a dinâmica. Essa dinâmica é bem legal. Os convidados têm gostado. São duas dinâmicas. Uma é do cartão amarelo e o cartão vermelho. Vou explicar para vocês como que é. E a outra é do toque e sai. Né? Tem que ser rápido. 1, 2. Futebol, 1, 2 do futebol. Fominha não vai dar muito certo nessa dinâmica. O cartão amarelo e o cartão vermelho é simples. Vocês vão escolher ou alguém, ou algum tema, enfim, ou algum fato, para dar o cartão amarelo, primeira rodada. Na segunda rodada eu vou passar por vocês vão dar o cartão vermelho também para algum tema, para alguma pessoa, enfim, para algum fato. Entenderam isso? Entendemos. Pode ser qualquer coisa, qualquer fato, não precisa ser relacionado diretamente ao futebol. A qualquer fato, ou pessoa, ou algo, se queira dar o cartão amarelo. O que tem relacionado ao futebol é o cartão amarelo e vermelho. O que vai ser dado, vocês escolhem. Tá? E depois vai vir o toque sai. O toque sai, eu vou falar uma palavra ou uma expressão e vocês respondem, independente se eu falar palavra ou expressão, vocês respondem também com palavra ou expressão, algo rápido. Quem vê aqueles programazinhos da Xuxa e coisa do tipo, sabe do que eu tô falando. Da rapidinha, entendeu? Mas eu botei toque sai porque o futebol tem 1, 2, toque sai. Tá? Só não vai prender a bola igual alguns treinadores prenderam, né? O treinador ficou com a bola lá, ficou tentando pensar, tem que ser rápido, beleza? Então, cartão amarelo. Capelli. Cartão amarelo. Logo eu primeiro? Isso aí. Você falou que você é o mais velho que da seleção brasileira, então é você, pô. O cartão amarelo é para a situação que a gente está vivenciando agora, essa quarentena. Que é contra, talvez, o que a maioria gostasse de que estivesse acontecendo, né? Todo mundo gostaria de estar aí livre, fazendo o que gosta, trabalhando, praticando o que gosta, então o cartão amarelo vai para a situação que a gente está vivendo. Rafael, cartão amarelo. Cartão amarelo seria para falta de divulgação de informações relacionadas no nosso caso, ao futebol. Eu acho que deveria ter mais informações e mais acesso, as pessoas tinham que ter mais acesso à informação, ao conhecimento, né? Nós estamos fazendo isso por causa da quarentena, né? Então acho que essa nossa troca aqui tinha que ser normal, né? Espero que continue
né, depois da quarentena? Vamos lá. Jorginho, cartão amarelo. Cartão amarelo para as pessoas que não estão seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da OMS. Boa, boa. Beleza. Esse aí poderia ser o meu vermelho, hein? É que o Jorginho, na verdade, quebrou, hein? é que na verdade o Jorginho deu o cartão amarelo, é o terceiro. Aí o jogador está suspenso para a próxima partida. Entendeu? Cartão vermelho, Rafael. Cartão vermelho vai para o preconceito. Preconceito que nós, né, de pessoas de cor, tem sofrido bastante aí no meio do futebol. Então, pessoas que têm esse tipo de preconceito, né, o que me fugiu o nome do treinador, o Roger falou e foi muito bem, são pouquíssimos os treinadores de cor, né, vamos dizer assim, né, do afrodescendente. Então, assim, acho cartão vermelho vai para essa parte do preconceito. Jorginho. O meu cartão vermelho vai para um político, mas não é política, é sobre futebol. Porque, embora eu seja fã, foi meu ídolo, torci muito, mas que ele quer regulamentar ou quis a ignorância. Então, eu acho que nós somos da área científica, eu acho que cada vez mais o futebol fica científico, então não tem cabimento você querer regulamentar a não ciência no futebol ou a ignorância. Então você tem que se formar, você tem que estudar, qualquer um pode estudar, o acesso à educação está aberta a todos, então não importa o seu antecedente, você pode estudar. Então eu acho que meu vermelho vai para um político que quis regulamentar a profissão de treinador de futebol sem estudo, sem preparação. Mas não vai falar o nome, não? Vai dar cartão vermelho? Não. Eu gosto dele. Como atleta. Ele é grandão? Ele é grandão, né? Bem baixinho. Mas vamos lá. Cartão vermelho. Eu posso complementar esse cartão vermelho do Jorge, não para só as pessoas que não aceitam e não acreditam na ciência, seja no futebol, como também na vida hoje que a gente vive, social e política. Eu acho que a ciência é a base de tudo. Então, às vezes a gente está passando por cima da ciência em contrapartida própria. Então, só complementando esse cartão. Mas eu daria meu cartão vermelho para o pouco apoio que ainda tem o futebol feminino no Brasil. Eu acho que está evoluindo, acho que vem crescendo, acho que está se fazendo mais do que se fazia, mas eu acho que ainda é pouco. Então, para falta de apoio no futebol feminino. Legal. E agora o toque sai, beleza? O toque sai, cada hora eu vou começar com alguém. Aí, na sequência, eu vou falar o nome. Se eu começar com o Rafael, depois eu falo Capelli e Jorginho, enfim. E aí tem que já falar rápido, tá? Nada de ficar pensando muito, não. E é palavra ou expressão, não é uma explanação. É para soltar a bola. Vamos lá. Vai. Vou começar com o Rafael, hein? Amor. Futebol. Capelli. Amor? Isso. É a mesma palavra do mundo. Jorginho, amor. Tudo. Capelli, paixão. Futebol. Jorginho. Treinamento. Rafael. Preparação física. Jorginho, família. Meu amor. Ah, moleque! Rafael, família. Base. Base de Capelli, tudo. família. É a base de tudo. Rafael, sonho. Ai, sonho. Vamos surpreender a bola. Caraca, não sonho. Pera, calma. Realizar meu trabalho de forma sempre 100%. Capelli, sonho. Ser campeão olímpico. Jorginho, sonho. Realização profissional. Capelli, saudade.
Saudade da... Hoje, saudade do meu trabalho. Rafael, saudade. Pô, minha mãe, meu pai e meu irmão. Jorginho, saudade. Da convivência. Jorginho, futebol. É paixão, é amor, é tudo. Profissão. Rafael, futebol. 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 Paixão. Capelli. Futebol é tudo, inclusive meu sustento. Rafael, futebol feminino. Curiosidade em trabalhar um dia. Jorginho. É um sonho vê-lo cada vez maior no Brasil. Capelli, futebol feminino. O futebol feminino é um convite a todos. Capelli, cada um vai ter que ser um pouco diferente, né? Então cada um vai falar uma palavra porque é específico. Capelli, seleção brasileira. Sonho. Rafael, Botafogo. Realização de um sonho. Jorginho, Portuguesa. Minha casa, minha vida, onde eu me sinto bem. Recado nesse momento de quarentena, Capelli. Não ouvi, desculpa. Recado nesse momento de quarentena, nesse enfrentamento contra o coronavírus. Um recado breve, rápido. Fiquem em casa, mantenham-se ativos. Rafael. Vou colar um pouquinho do Capelli. Fiquem em casa, estejam ativos, lavem as mãos e pensamento positivo sempre. Jorginho. Vamos fazer atividade física mesmo em casa. Vamos beber bastante água e pegar sol. Show. Essa aqui eu quero ver. Capelli, time de coração. São Paulo. Jorginho, time de coração. Portuguesa do Rio. Rafael, time de coração. Pessoal, não é pegadinha não, Zé. O treinador pode ter time, mesmo que não seja o seu. O Vanderlei tá à prova aí. O Vanderlei fez um ótimo trabalho no passado no Vasco e sempre se declarou flamenguista. Eu boto essa última pergunta para descontrair as pessoas entenderem que pessoas que trabalham no futebol têm vida pessoal. E a sua vida pessoal acaba, às vezes, de lado. Muitas vezes porque o futebol é uma paixão maior, um amor maior. Então, quando a gente está trabalhando num time que não é o nosso time de coração lá atrás, a gente deixa o nosso time de coração de lado porque o trabalho fala mais alto. Muita gente deixa a nossa família de lado, né, no final de semana para estar no trabalho. Então, imagina um time de coração. Então, não é nenhum problema ter time de coração. Eu acho que cada vez mais nós temos que ter a coragem de falar, eu tenho um time de coração, mas isso não me deixa longe de eu fazer um ótimo trabalho no time que eu estou hoje, de forma profissional, e que, de fato, é meu time de coração atualmente. Então, isso eu acho que não é problema nenhum, e é por isso que eu faço essa última fala. Antes de agradecer a presença de vocês, só destacar que a Gabriela e o Aguinaldo, ao finalzinho, pediram mais 2 perguntas. Eu peço para elas mandarem para a gente nas redes sociais, não sei se vocês vão estar disponíveis também na rede social, para que possa respondê-los a essas possíveis dúvidas que ficaram e aos que vierem assistir a live posteriormente, se quiserem entrar. Os convidados têm colocado à disposição as redes sociais para as pessoas procurarem e tirarem dúvidas. Ressaltar que hoje, assim que acabar aqui, é só ir para a live de aquecimento do Fut Talk nordestino, tá? Histórias do futebol, um grande treinador, Levir Coupe, tá? A partir de amanhã começa o Fut Talk, que é sobre futebol nordestino. Vários profissionais do Nordeste, treinadores, preparação física, jogadores, enfim, do Nordeste, totalmente gratuito, é só se cadastrar na plataforma, assistir do dia 15 ao dia 19. Então, nesse momento, não tem o porquê não buscar conhecimento. O Futebol Interativo tem sido um parceiro de acesso ao conhecimento, à informação, e agradecer mais uma vez por ter nos permitido essa live, agradecer ao Jorginho por ter aceitado o convite, ao Capelli também, ao Rafael, estarem disponíveis, 1h35. Hoje eu consegui fazer o tempo certinho, também estou aprendendo, porque já teve live que foram 2 horas, é porque a gente vai aprendendo
quando é uma pessoa é mais fácil, quando tem mais de um, a gente tem que tentar colocar alguma dinâmica que permita todos falarem, opinarem, acrescentarem, mas que não fique repetitivo, também que fique de forma mais objetiva para o público, que foi mais de 70, foi a live que teve mais pessoas durante a live, né? Já tem live que bateu depois mais, que as pessoas vão assistindo, mas durante a live, foi a live que teve mais pessoas assistindo, mais de 70, não é qualquer coisa. Então, parabéns mesmo, vocês atraíram esse público e tenho certeza que vocês contribuíram. Então, Capelli, palavras finais aí, para a gente terminar. Bom, só tenho a agradecer o convite, né? Agradecer o compartilhamento de informações que nós tivemos aqui, agradecer o Rafael, o Jorge e você, Marcos. Agradecer o convite e colocar à disposição sempre que precisar, sempre que quiser bater um papo, eu tô aí com vocês. Show. Rafael. Obrigado, Marcos, né? Foi um prazer aprender um pouquinho mais de fisiologia. Capelli, suas explicações, as suas explanações foram perfeitas. Parabéns pelo trabalho que vem exercendo. Jorge, já é meu amigo a longa data. Eu tenho uma admiração profunda do Jorge. Então, queria agradecer também ao Jorge pelas explanações, por essa troca de conhecimento. Marquinhos, já também é um amigo de longa data, obrigado, né? Obrigado ao Futebol Interativo também por abrir esse espaço para a gente poder colocar um pouquinho das nossas ideias, dos nossos conhecimentos aqui. Fico à disposição, foi um prazer, é sempre bom falar um pouquinho de futebol de forma descontraída, sem pressão, né, vamos dizer assim. Eu acho que é isso, o conhecimento é isso, tem que ser passado, tem que ser difundido, né? Se todo mundo tivesse a oportunidade de falar assim, acho que o futebol já estaria muito mais evoluído, né? Então acho muito bacana essa iniciativa de vocês. Parabéns aí por disponibilizar para a gente esse tempo aí. Jorginho. Bom, primeiro agradecer a Marcos Menezes, obrigado pelo convite, Marcos, muito legal, adorei estar aqui com toda essa galera. Agradecer ao Capelli aí, qual sou fã do trabalho, admiro, acompanho, muito obrigado aí pelo bate-papo. Rafael, que eu fui estagiário, aprendi muito com ele, aprendo até hoje, quando eu tenho alguma dúvida eu ligo para ele, então muito obrigado, Rafa. Abraço grande a todos, uma boa noite aí, muito obrigado. Ó, eu acabei de receber aqui, Ayrton, você pode entrar se quiser, tá? Acabei de receber aqui a informação do Ayrton no ponto, que ele pediu para convidar só o Rafael nas próximas lives, porque foi o único que agradeceu ao Futebol Interativo. Então, assim, ele falou assim, ó, só convida agora, a partir das próximas lives, o Rafael, foi o único que citou o Futebol Interativo. É brincadeira. Mas, pessoal, obrigado ao Capelli, ao Rafael, que tinha até compromisso hoje, mas conseguiu desmarcar para estar aqui, o Jorginho, que eu sei que para poder conseguir falar lá, né, tem toda uma artilharia lá para segurar o Valentim, que não para um minuto, entendeu? E aí ele colocou lá, se trancou, botou o Valentim em algum lugar lá que a gente não conseguiu ver o Valentim, mas não é fácil parar o Valentim, não. Então, obrigadão mesmo. Lembrando, a partir de amanhã começa o Fut Talk nordestino, e semana que vem tem 2 lives sobre futebol feminino que eu vou estar moderando, sobre futebol feminino nos Estados Unidos. Na segunda-feira, dia 20/4, com 3 treinadoras que trabalham lá no futebol dos Estados Unidos, e dia 23/4, sobre futebol no Brasil, tá? Com 3 profissionais que trabalham com futebol brasileiro, uma na seleção brasileira, uma no Vasco, uma no Fluminense, tá bom? Então convido a todos. E aí, Arthur, cadê você? Pra gente poder finalizar. Aí fica assistindo aqui nos bastidores assistindo, ele entra para finalizar. Ele só botou aqui o Ayrton ou o Gerson, não sei quem tá agora nesse momento. Ou ninguém vai entrar, eu vou finalizar hoje, pela primeira vez, Nunca fiz isso, eles entram e finalizam, eu nunca finalizei, né? Então, eu espero se eles estão aqui assistindo para não deixar aqui. Vamos ver se eles entram aí. É porque eles estão tendo a live que começou lá do início, então eles devem estar tentando fazer 2 coisas. Mas enfim, ó, ele entrou. Pô, Gerson, caraca, vai ficar deixar aqui, porra? Estava acompanhando aqui pelo chat, professor. Estava no seu ponto aí. Veio aí o que o senhor falou sobre os convidados, né? São 1 hora aí
pouco mais de 1 hora, né? 1h40, chegando a 1h40. Como o senhor já destacou, a live que teve mais gente aí passando pelo ao vivo, né? Então, foi com certeza um momento muito agregador e a dinâmica também bastante interessante, com certeza os participantes curtiram. Obrigadão mais uma vez aí. E ó, hoje eu fui disciplinado, viu? Ontem foi mais de 2 horas, mas hoje eu consegui. Eu acho que a partir de agora eu tô conseguindo aprender um pouco tecnologia e dinâmica de live. Mas brigadão, gente. Abração, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos. Lembrando, como o professor Marcos já falou, às 21 horas temos o professor Levi Coupe e o Fumancho. O professor Levi Coupe, ex-treinador, o Fumancho, ex-jogador. Os dois jogaram juntos no Santa Cruz de Pernambuco. Então, fazer esse esquenta aí para o futebol Nordeste online, que começa a partir das 11 horas da manhã. A inscrição é gratuita, então podem vir participar. É uma discussão aberta aí para os novos rumos do futebol e, nesse caso, o futebol nordestino. Show de bola. Ó, viu como o Valentim só entrou agora? Imagina na live do assim. Abração, pessoal. Valeu, pessoal. A todos uma boa noite. Até mais. Boa noite.